Parece uma semente estelar, coberta de sujeira. Tem cheiro de pedra quente e grama alta. Tem gosto de fruta condimentada, doce e quente. A sensação é de ventos e melodias solares. Soa como dois irmãos, perseguindo sapos de vidro no sol. Eles sabiam que deviam ficar longe dos poços, mas eram apenas crianças e só queriam saber. Jogaram poeira, pedra, quifruto e semente estelar, observando enquanto os objetos entravam em colapso. Os poços gravitacionais engoliam tudo: vidro, lama e prata, vento, calor, radiação dos pulsares. E quando seu irmão não estava olhando, Mitrix jogava minhocas, mas só quando ele não estava olhando. O irmão dele adorava minhocas, sabe? Isso o deixaria triste. Mas Mitrix não ligava muito para minhocas. Ele só era curioso. Mas uma vez, seu irmão estava olhando, e ele amava minhocas. Essa relíquia conta uma história, mas não é um conto de fadas, é uma tragédia. Uma história de traição, arrependimento e tristeza. Uma história de dois. Tá? Como é que você sabe disso? Na maioria das vezes, quando a gente está jogando Risk of Rain, a gente nem se pergunta muito sobre a história daquele lugar. Em um jogo com tanta coisa acontecendo na maior parte do tempo, é até meio difícil às vezes. Mas existe uma história por trás de tudo, dos sobreviventes, das criaturas, do planeta, dos itens e dos artefatos. Mas Risk of Rain não é como a maioria dos jogos, onde a história é contada em cutscenes ou diálogos de personagem. A maior parte da história do jogo é contada por meio dos diários de bordo. Por isso, além de não ser muito claro e muito menos de fácil acesso, já que muitos desses diários são bem difíceis de se conseguir, a grande maioria dos jogadores, até aqueles que têm interesse em conhecer a história, podem ter dificuldades. Por isso eu decidi fazer esse vídeo. Antes de continuar, eu tenho que repetir que a história não é muito clara e podem ter algumas coisas que são deixadas para interpretação. Mas depois de bastante pesquisa, eu acho que eu tenho uma boa ideia da maior parte da história do jogo. Eu decidi dividir a história do jogo em partes e eu vou fazer cada parte num vídeo separado, senão ia ficar muito longo e eu não terminaria nunca isso aqui. Enfim, sem mais delongas, bora começar. Mitrix e Providence. Dois humanoides que nasceram em Petrichor 5, o planeta dos jogos, de uma forma desconhecida. Eles tiveram uma infância onde exploravam as suas curiosidades, faziam travessuras, perseguiam sapos de vidro. Essa foi uma época boa, mas conforme eles ficavam mais velhos, eles começaram a entender o mundo, e os ideais deles acabaram colidindo. Mitrix começou a entender os fundamentos da realidade, e descobriu que 3 compostos eram necessários para criar como deuses. Ele conta animado para o seu irmão. Comecei a compreender nosso universo, os compostos que regem a realidade. Preparei uma demonstração. Venha ver, irmão. Agora, olhe isso. Tem presença e peso. Redondo, sem particularidades, sem orientação. É massa. Praticamente tudo aqui é massa. Massa é entediante, mas necessária. Podemos pegar a massa e moldá-la. Particularidades, ângulos e intenções. Veja como as superfícies são planas. Isto é um projeto. Adoro projetos. Agora, algo volátil. Uma vida. Sangue. Incisivo, mas radiante. Sangue é calor. Este é meu sangue, mas há muito no universo. Agora, seja gentil. Olhe mais perto. Consegue ver? Quase invisível, uma película fina. Frágil. Não está nessa realidade, mas em uma adjacente. Ouvi você discutir sobre isso. Algo que você entendeu naturalmente. O que você descreve como alma. Você não ama a alma? Entendeu? É a sua vez, irmão. Eu simplesmente encontrei os compostos. São suas mãos que devem criar valor a partir delas. Massa, sangue, alma e projetos. As bases da criação. Apesar de projeto ser considerado um composto, não é algo físico que precisa ser coletado. Nós podemos encontrar esses 4 compostos na frente do portal de entrada para o aposento de Baluarte. A esfera e o cubo são massa,
mas o cubo representa um projeto. A pirâmide é sangue, e o diamante transparente é a alma. Esses compostos também aparecem na fase final. Os 4 pilares que precisamos ativar refletem cada um dos compostos descritos por Mitrix. Com essas ferramentas, os irmãos começaram a criar. O aposento de baluarte foi feito para Providence, para que ele criasse o que quisesse, e ele construiu os artefatos. Eles também começaram a esculpir Petrichor 5. Anéis? Pra quê? Um triângulo é um design muito mais bonito. Observe. 3 pontos em 3 dimensões, sem redundâncias, perfeitamente definido. Usaremos triângulos. Árvores? Sim, árvores são bonitas. Concordo. Teremos muitas árvores. Os irmãos então decidem criar os primeiros seres do planeta, os Golems, ou, como eles chamavam, os Guardiões. Mitrix projetou o primeiro desses Guardiões para Providence construir, porém Providence percebeu que esse projeto não tinha alma, e Providence amava a alma. Então Providence se desvia do projeto de Mitrix e criou a Aurelionita. Porém essa decisão não deixou Mitrix muito feliz. Irmão, o que é isso? Por que é deformado e frágil? Havia um erro no meu projeto? Guardião, venha até mim. Deixe-me ver sua construção. Entendo. Essas não são as proporções certas. Não é um erro pequeno, irmão. Você se desviou do projeto de propósito. Por que fez isso? Você não pode fazer um construto com tanta alma assim. É instável, imprevisível e frágil demais. Você sabe. Já lhe disse isso, mas mesmo assim, você desperdiçou os materiais que juntei e esgotou sua própria força para fabricar essa aberração. E para quê? Na melhor das hipóteses, será um servo inferior. Os componentes que dariam força e vigor a ele são insuficientes. Na pior, ele nos trairá. Você criou o primeiro ser desse mundo que é uma ameaça para nós. Não podemos mantê-lo aqui. Se tentarmos destruí-lo, ele pode se vingar. Preparei um dos cofres para que ele seja selado enquanto ainda é jovem e ingênuo. Que erro tolo você cometeu, irmão. Quero que me devolva o projeto. Não posso permitir que crie outro construto com tanto poder e tão pouco controle. Eu construirei o restante dos guardiões. Pelas minhas mãos, eles serão fracos, mas leais pelo menos. Vá para casa. Darei um jeito nessa criatura. Podemos discutir um projeto melhor para você quando eu voltar. Mitrix então selou a Aurelionita na Costa Dourada. Uma cela dourada, luxuosa e confortável. O carcereiro ficou com pena do prisioneiro e preparou um espaço sofisticado para que ele pudesse servir sua sentença eterna. O carcereiro até permitiu que o prisioneiro tivesse companhia. Pequenos construtos, alguns lemurianos bagunceiros, as sobras da criação. Mas, uma cela de ouro, por mais bela que seja, ainda é uma cela. E aliás, aproveitando esse gancho ainda sobre o Aurelionita, como a maioria já deve saber, quando a gente derrota ele, nós podemos pegar a semente intocada como recompensa. E com ela, ele sempre aparece para lutar contra o chefe de cada estágio, inclusive contra o Mitrix. E uma coisa interessante é o que o próprio Aurelionita tem a dizer sobre isso. Estou vivo. Meus criadores me desprezaram e me aprisionaram neste reino, pois sou belo. Meus seguidores criaram templos em meu nome. Eles me adoram. Eles doam metais raros para mim. Estou enviando essa mensagem em todos os formatos possíveis que conheço. Se receber essa mensagem, saiba o seguinte: saiba que estou vivo. Saiba que estou livre. E aos meus criadores, caso vocês interceptem essa mensagem, saibam o seguinte: saibam que estou vivo. Saibam que estou livre. Saibam que vou pegá-los. Isso explica porque o Aurelionita é um dos poucos monstros que nos ajuda na nossa jornada durante o jogo. Mas enfim, voltando ao assunto. Mitrix via a alma como algo frágil e instável. Então ele via seres de alma como inferiores a ele, e que não podiam ser controlados. Mitrix começou então a ensinar Providence sobre a sua visão e demonstrou a sua versão dos Golems, conhecida como as primeiras quimeras lunares. As finalizações que dá aos meus projetos causam desconforto, irmão. Deixe-me mostrar o propósito deles. Começamos com pedra, prata e fogo. Anote as proporções.
alta velocidade. Velocidade é guerra. Canhões duplos com exaustores duplos. Nós direcionamos os exaustores para termos volatilidade. Quadrúpedes são mais fáceis e estáveis. Mantemos isso. Pronto, querido irmão. Nada de dança, nada de canção. Esses guardiões não precisam de alma. Mas Providence amava a alma. Aliás, essa última frase do Mitrix faz referência a um easter egg do primeiro jogo, onde era possível encontrar alguns golems dançando. Bem fofo. Bom, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Logo eu continuo com a parte 2, onde eu vou falar mais um pouco sobre o passado do planeta, os eventos que acontecem ainda antes do primeiro jogo. Se gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscrever para ver as próximas partes. E é isso, até mais, falou, tchau, tchau.